Olá pessoal, estamos aqui no canal Pretzel UFC no YouTube com a nossa primeira entrevista. E o nosso convidado, você já pode curtir aí, também ativar o sininho para acompanhar os nossos conteúdos a todo momento. Nosso primeiro convidado nessa primeira entrevista, que é um cara que eu estou agora tendo uma relação profissional com ele, depois de ter criticado ele como jornalista e ele como árbitro de futebol. Quero apresentar Péricles Bassols Pegado Cortez, ex-árbitro e hoje comentarista de arbitragem do Grupo Turner. Prazer em recebê-lo, uma honra imensa tê-lo aqui conosco. Prazer, grande abraço. Pet. Prazer meu, obrigado pela oportunidade de falar um pouco de arbitragem, de dividir um pouco aí da minha experiência durante esse tempo todo e agora falar um pouco das críticas, né? Das críticas que eu recebi, a gente poder tratar delas e tratar de outros temas aqui vai ser bem legal. Obrigado pela oportunidade. Não, a honra é toda nossa e você já pode mandar o seu comentário, interaja conosco, né, participando dessa entrevista, dando a sua opinião e também fazendo perguntas para o Pérez, que na medida do possível a gente vai repassando para ele depois nessa interatividade total aqui no canal Pretzel UFC no YouTube. Primeiramente, por que ser árbitro de futebol? Você é dentista de profissão, né? Dentista de profissão. Por que ser árbitro? Então, na minha vida, o futebol sempre foi, provavelmente, e eu imagino que foi para vocês, jornalistas esportivos, porque a minha primeira opção de profissão foi o jornalismo para fazer jornalismo esportivo. E aí, por uma decisão no meio do caminho, eu decidi fazer odontologia e sair do jornalismo. Mas fiquei com aquela coisa do futebol latejando dentro de mim, batendo, e eu gostava muito de futebol e praticava a minha peladinha de final de semana, uma peladinha ali em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no campo do Curupaiti, e tinha meu time, eu era o dono da bola, organizava, aquela coisa toda. Sim. E comecei durante os jogos, me inteirar um pouco mais e interagir um pouco mais com os árbitros. Primeiro que eu me irritava muito com os árbitros. Reclamava? Eu reclamava muita coisa. Eu era do tipo que reclamava muito com o árbitro, que xingava durante o jogo. E aí comecei a interagir com eles e falei, pô, eu acho que com o preparo físico que eu tenho, com um pouco da minha parte social e tal, eu acho que eu consigo atingir um nível na arbitragem que me leve longe. E não deu outra, assim, eu procurei um curso, acabei caindo no curso do professor Carlos Elias Pimentel, lá no Rio de Janeiro, que foi árbitro FIFA também, pelo Rio de Janeiro, e foi um grande mestre para mim, aí caí no curso dele, que era o único curso, né, um curso que hoje é ministrado pela FERJ, pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, e ali tive a oportunidade de começar a arbitragem mais motivada pelo futebol, não pela arbitragem. Eu costumo dizer que árbitro de futebol não nasce de chocadeira, a gente não vem de chocadeira. Árbitro de futebol tem time, é apaixonado por futebol e gosta muito depois que começa a arbitragem de arbitragem. A arbitragem vira uma cachaça. Mas antes é o futebol e provavelmente o time da paixão dele que leva ele à arbitragem. Provavelmente, eu imagino que seja o que leve vocês também à profissão de vocês. Mas eu não vou te perguntar qual time que você se identifica. É melhor não, né? É melhor não. Não vou fazer isso. Até porque eu acabei de sair. Até porque os árbitros também perguntam para os jornalistas. De vez em quando sabem quais os times que os jornalistas se identificam mais. Né? Mas aí você está com 43 anos. 43. Esse início de arbitragem foi com quantos anos? Então, isso foi um momento importante da minha vida, porque eu sempre quis fazer esporte. Meu pai investiu um pouco em tênis, mas eu era apaixonado por futebol. E eu cheguei a jogar tênis e tal, e o futebol sempre me puxava. E num determinado momento, você não vai fazer tênis, então você vai estudar. E eu tinha que estudar. Resolvi que beleza, eu vou estudar. Acabado o curso de odontologia, eu ainda tinha algumas especializações para fazer e fiz algumas, fiz estética, depois eu fiz implantodontia. Eu já estava ganhando um dinheirinho e falei assim, chamei os dois e falei assim, pai, mãe, vou fazer arbitragem. E isso eu tinha 23 para 24 anos, e estava com 1 ano de formado em odontologia e
fui pro curso do Carlos Elias, fui pro curso de arbitragem. Já tinha consultório de odontologia? Eu já estava dividindo horários e alugando consultório. Eles estavam me ajudando na montagem de um consultório, sim. O que foi mais difícil de dizer para eles assim, pô, como assim? Estou investindo num consultório para você e você vai fazer arbitragem? Eu falei, vou fazer arbitragem porque ali está a minha paixão. Eu não conseguia parar quieto em consultório, era um negócio que me consumia. Eu já procurava outras coisas para fazer de atividade física, fui fazer triatlon como hobby e eu queria muito a parte de educação física, porque eu fiquei entre educação física e jornalismo antes da odontologia. Era muito forte isso para mim. E aí decidi lá pelos 23, 24 anos que eu ia fazer arbitragem. Eu já estava formado em odontologia, eu já podia pagar o curso, não era tão caro. E fui pro curso e resolvi que ia fazer naquela época, com 23, 24 anos, se eu não me engano, 23 para 24, que eu ia fazer o curso de arbitragem. E assim foi, comecei o curso e a coisa andou, caminhou. Que legal, até uma corneta que eu faço, eu conheço o Péricles Bassols Cortez na questão profissional há pouco tempo, até porque eu também trabalho no Grupo Turner, né? E o Péricles hoje é o comentarista de arbitragem do Grupo Turner nos jogos da Champions e também nos jogos do Campeonato Brasileiro, o que realmente é muito legal e está indo muito bem, né? Graças a Deus, numa nova função, sem dúvida. E eu brinquei quando ele me falou que ele era dentista, porque eu sou natural do Sul, né? E quando ele era escalado lá no Sul, a gente já olhava na escala, vai obturar a dupla Grenal, né? Em alusão à função dele como dentista. É uma brincadeira que eu faço com ele hoje, mas como as pessoas se irritam com os árbitros. É um negócio impressionante, Bassols, porque eu trabalhei, você sabe que eu conheço o Carlos Cima e o Renato Marcília, dois grandes caras, meus amigos. Monstros da arbitragem. Monstros. Quando eu comecei como auxiliar de assessoria de imprensa no Departamento de Árbitros da Federação Gaúcha de Futebol, em 1991. Lá se vão 28 anos. É aí que eu conheci os dois e vi bem como é que era a vida, como é que os caras viviam a arbitragem, né? E eu imagino quando saía a escala e eu passava a escala para a imprensa, alguns dirigentes já iam direto nos microfones. Não vai nos roubar aqui, né? É verdade ou não? Então, cara, como é difícil ser árbitro, porque o árbitro é um ser humano. Exato. Cara, você é xingado, você é rebatido e você é um ser humano como todos os outros. E eu acho que assim, é mais difícil ser árbitro no Brasil. Apesar, ontem eu postei no Instagram uma entrevista do Joey Crawford, que foi um árbitro da NBA, e ele, por incrível que pareça, me surpreendeu, Prédio. Ele manifesta ali insatisfações e ansiedades muito parecidas com as nossas. Porque, de verdade, a gente lidar com uma paixão, e normalmente de um estádio dividido entre duas torcidas, que você, na maioria das suas decisões, você chega a tomar 300 decisões num jogo. 300. Marcar uma falta é uma decisão. Não marcar uma falta também é uma decisão. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente tem ali umas 300 decisões por jogo. E você imagina que em cada decisão dessa que você toma, você agrada 50% e desagrada 50%. Então, é realmente uma profissão já naturalmente carregada de muita pressão, de muita expectativa, de muita lenda em torno da atividade da arbitragem. Somado a isso, eu acho que no Brasil pior é porque o nosso nível cultural, tanto dos jogadores quanto dos dirigentes, e aí não posso deixar de criticar parte da imprensa, não busca o que realmente passa o árbitro e do que vive o árbitro e como é a realidade de um árbitro de futebol profissional, porque ele não é profissional. Eu sou dentista, a gente tem outros árbitros que são funcionários públicos, outros são policiais militares, outros que são trabalham em empresas privadas e têm que pedir dispensa para os seus patrões para poderem ir fazer o jogo. Uma atividade que hoje a gente tem Santos e Palmeiras e Santos. Nós estamos falando nesse momento num dia de Santos e Palmeiras. Num dia de Santos e Palmeiras. Isso. O árbitro que vai apitar esse jogo hoje, que é o Rafael Trace, vai treinar para esse jogo na hora que ele der o apito inicial. Porque durante a semana, ao contrário dos jogadores que treinaram toda semana o técnico físico deles, o Rafael só fez físico, não treinou técnico. Claro. E o cognitivo dele está atrasado com certeza em relação aos jogadores que têm o passe
mentalizado, que tem o lançamento mentalizado, que tem a posição técnico-tática mentalizada. O árbitro está indo para esse jogo depois de uma semana inteira sem apitar, se ele não atuou na quarta-feira, só com esse jogo para fazer de treino. É o treino dele, vai ser o Palmeiras e Santos. Então, por isso que a gente vem brigando por profissionalização há tanto tempo, e é isso que a gente, pelo menos eu, pedia da imprensa e pedia dos torcedores que estavam mais próximos de mim. Inclusive eu rogava uma praga para eles que não seja amigo de árbitro, que depois você é amigo de árbitro, você cai no inferno de torcer pelo árbitro durante o jogo. É péssimo isso. Como você tinha, para o torcedor, né? Sim, claro. Como você tinha o Simon e o Marcília próximo, provavelmente, à medida que o seu relacionamento foi se estreitando com ele, você não conseguia mais xingar o cara. É horrível isso, né? Jamais. E é horrível. Eu fui treinador, eu fui jogador de pelada e torcedor antes de ser árbitro. E a coisa mais deliciosa do futebol era xingar. E eu perdi isso. Então, assim, essa questão no Brasil é muito complicada porque eu entendo que falta, primeiro, comunicação entre dirigentes e arbitragem. A gente se comunica mal. Depois, conhecimento das partes, né? Nós da parte deles e eles, principalmente, do que é a nossa realidade. O torcedor tem a parte lúdica e tem a questão de ser torcedor. Ele está ali para aquilo. Sim. É difícil tirar dele isso. Eu nem quero tirar. Mas acho também que aí a imprensa tem um viés de comunicar melhor, de informar melhor, que é um pouco do que a gente está tentando fazer no Grupo Turner ali, quando a gente decidiu que ia ter um comentarista de arbitragem, que é trazer algo diferente, uma visão diferente, uma visão que possa esclarecer algo além da crítica, que seja um pouco mais técnico. Mais técnico e mais humana também. E mais, principalmente humano, porque ali atrás do apito está um ser humano, claro, que sofre no dia seguinte a um erro dele, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou um ano inteiro seguinte àquele erro, às vezes sem dormir. Está abrindo o coração aqui, porque o árbitro também tem as suas emoções, né? Por exemplo, a questão da profissionalização. Isso aqui é bem interessante. Quando eu fui lá auxiliar do departamento de árbitros, eu via muita gente que não trabalhava durante a semana na questão da arbitragem. Sim. O cara ia lá pegar a súmula, pegar o relatório na sexta-feira, porque sábado ele ia viajar 300 quilômetros no interior do Rio Grande do Sul para apitar campeonato amador. Isso. Eu vi muita gente fazendo isso. Então, as pessoas têm que entender também que o árbitro hoje é um trabalhador, é um ser humano igual a todos nós. A você que está vendo aí a nossa entrevista, a gente que está trabalhando aqui, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu sou a favor da profissionalização da arbitragem. E até eu queria te ouvir sobre isso, que eu perguntei ao Leonardo Gaciba, que é um cara que eu também convivi muito no início de carreira, e hoje ele foi comentarista do Grupo Globo, né? E agora ele é o chefe da arbitragem. O Leonardo Gaciba é o novo chefe da arbitragem brasileira, na gestão do novo presidente Rogério Caboclo na CBF. Ele me disse que essa é uma ideia, mas que tem muita coisa ainda a discutir e é algo mais a médio prazo. Você, com toda a tua experiência, acha que a profissionalização é uma realidade? O árbitro vai poder viver só da arbitragem, trabalhando questões técnicas e físicas durante a semana? Eu acho que é uma realidade a médio prazo, sim, concordo com ele. Acho que tem que ter vontade política e o dirigente, principalmente o Rogério Caboclo, que está assumindo agora, ele tem a responsabilidade, me parece ter vontade política para tal, porque sem a vontade política para realizar isso não é um tema fácil, mas eu não posso deixar de lembrar que a AFA, aqui do lado, a Federação Argentina de Futebol, ela é mais desorganizada, mais pobre que a nossa. Uma bagunça lá, né? E eles têm a arbitragem profissionada da Série D à Série A. E assim, é algo que pode se fazer. É problemático? É difícil no Brasil? É difícil no Brasil. Mas a gente tem algumas saídas. A gente precisa de uma consultoria jurídica adequada e eles têm um corpo jurídico que pode ajudar. Mas se precisar ouvir novas opiniões, eu acho que eles devem. Porque existem saídas para todo esse imbróglio trabalhista que é a lei brasileira, que realmente dificulta a situação, mas que o árbitro precisa trabalhar durante a semana, não pode estar no consultório como eu estava durante toda a semana, para depois ir para o final de semana num Flamengo e Vasco e ter que resolver a vida de um Flamengo e Vasco. Só isso. Então é só isso. A gente precisa se debruçar pelo tema, em torno do tema, em cima dele, para realmente desvendar todos os problemas e realizar isso o mais rápido possível. Porque
o que a gente tem hoje de realidade, Précio, é que você não tem uma arbitragem profissional, mas as taxas hoje não são taxas ruins, são taxas boas para o árbitro que é FIFA e para o árbitro que atua num jogo de campeonato brasileiro. E o árbitro que está no quadro da FIFA hoje consegue viver disso. Mas assim como eu, que tive 7 anos no quadro da FIFA e ficava muito difícil de eu realizar meu consultório, quando você deixa o quadro da FIFA, o baque é grande. Se você não tem uma atividade, e a minha atividade profissional de odontologia, ela dependia da minha presença no consultório, se você não tem uma atividade assídua, e eu não tinha, porque a arbitragem me tirava do consultório, você sofre um baque importante na sua vida pessoal e familiar, que está diretamente relacionado ao orçamento familiar. Tu tinha uma receita de FIFA, essa receita termina. E ela estanca do dia para a noite. Sim. Tá? E aí você vai viver com a tua receita de árbitro alto nível CBF? Vai. Mas essa receita já está cortada em mais da metade, porque FIFA ganha em dólar e ganha melhor, né? Porque você consegue fazer um montante melhor e aí você consegue se dedicar, que foi o que eu consegui fazer durante esses 7 anos, me dedicar profissionalmente. É um semi-profissionalismo e aí depende da autogestão da sua renda, dessa renda de árbitro, de você autogerir essa renda para poder se dedicar à arbitragem em alto nível físico, mental e técnico, entendeu? Então você que está nos assistindo, você já viu que é humano igual a nós e pode cometer os mesmos erros que a gente comete, com os mesmos acertos também que o árbitro pode ter durante um jogo, evidentemente que trabalhando com a emoção de quem está assistindo, né? Milhões de pessoas assistindo, torcedores de duas equipes. Na questão humana, quando você xingava o árbitro, né? Sim. Depois você virou a vidraça. Isso. Né? Começou a ser xingado antes de entrar em campo, né? Isso aí. Então FDP e ladrão fazia parte do teu cotidiano. E a família? A tua querida mãe, por exemplo, né? Ouvindo aquilo toda hora, sei que, né? Complicado. Você tinha que explicar isso, olha, agora eu vou... o rumo das coisas mudará. Eu acho que eles não tinham, apesar de eles saberem o que representava o árbitro de futebol no momento de um jogo, eles ainda tinham tomado essas pedradas, né? Como família. E eu comecei a arbitragem solteiro e terminei a arbitragem casado com 2 filhos hoje. E também tive de sentir a dor da esposa e da filha, que ainda não consegui, meu filho está com 2 meses agora, não pegou nem, me pegou, assim, ele me viu fazer, não me viu, né, porque está muito pequenininho, eu fiz 2 jogos depois que ele nasceu só. Mas ela, muito pequenininha, também não sentiu muito, mas a esposa já sentiu, e mãe e pai, e família em geral, irmã minha, eu tive uma irmã que jogou bola profissionalmente, então ela vivia o futebol de forma intensa, todos eles viviam o futebol de forma intensa, e sentiram muito as críticas e sofriam junto comigo. A minha mãe, num dos jogos que eu tive mais polêmicos na minha carreira, ela teve um sangramento pelo nariz, uma hemorragia pelo nariz de nervoso. Então você imagina o que é para a família do árbitro ter que lidar com determinadas pressões, com o comentarista falando... por isso que eu tenho tento ter muita parcimônia hoje no comentário, não de não criticar, mas de não ser pejorativo, de não usar termos que enfraqueçam a pessoa, não o árbitro. O árbitro pode merecer uma crítica técnica, mas a pessoa não pode ser esquecida, a pessoa que está ali não pode ser esquecida, porque depois ele vai para casa, ele tem família, alguns com filho já mais velho com a capacidade de discernir, que no meu caso a minha filha não tinha, muito pequenininha, mas meus pais tinham, e o sofrimento da família é um sofrimento real, sim, porque a gente não vai acertar sempre, né? A gente vai fazer um jogo maravilhoso, vai fazer uma sequência de bons jogos e vai vir um jogo que você vai ter um erro, e aí o comentário ou o comentário do comentarista ou do narrador tem que ser cuidadoso nesse sentido, porque afeta diretamente a família do árbitro. Tem um adjetivo que vem de anos, que eu desde criança ouvi, mal intencionado. Então isso aí sempre, né, isso aí o cara que não queria ofender tanto, dizia o seguinte, esse árbitro é mal intencionado.
Ele veio com a intenção de nos prejudicar. Isso então até hoje vocês têm esse rótulo, esse carimbo, né? Do mal intencionado quando acontece a derrota, né? Porque quando acontece o erro de benefício, ninguém diz nada também. Que pode acontecer, é uma pena, mas pode acontecer. Mas Péricles, pegando assim, Péricles, Bassols, Cortez, pegando assim coisas curiosas, qual foi o técnico mais chato que tu pegou pela frente? O cara mala, que tu já sabia, você vai apitar, esse cara tá lá. Né? Eu tenho que controlar, se mexer o saco eu vou botar pra rua. Né? Tem como dizer isso? Não? Tem, hoje tem. Hoje tem. Mesmo estando na função de comentarista, dá para dizer que o Vanderlei me deu muito trabalho no início da carreira. Inclusive um jogo dele, um jogo que ele estava presente, que foi Figueirense e Santos, foi meu primeiro ano de Série A. Mentira, meu segundo ano de Série A, que foi 2004. Perdão, meu primeiro ano de Série A, 2007. 2007. Eu estava no meu terceiro jogo de Série A, eu tinha feito 2 clássicos no Rio, tinha sido o árbitro que tinha mais apitado Série B. E era assim, eu estava nascendo para a arbitragem brasileira, né? Porque eu entrei na CBF em 2005, saí em 2006 por conta do episódio do Edilson. Houve um corte de 30% do quadro inteiro, então eu tive esse baque. Edilson Pereira de Carvalho. Isso. Questão do Brasileiro de 2005. Isso, Brasileiro de 2005. Volto em 2006. 2006 eu faço volto em 2007. Saio em 2006, volto em 2007. E já volto sendo o árbitro que mais atua na Série B. E vou para 2 jogos de Série A, me credencio para um terceiro jogo de Série A. Nesse jogo, Figueirense e Santos, eu perdi uma vantagem no meio-campo, que saiu com campo aberto para o Santos e por conta daquela vantagem no primeiro tempo, o Santos empata o jogo, não por conta daquela vantagem, mas o Vanderlei coloca na conta de uma arbitragem jovem, pouco madura e tal, e aquilo me segurou e eu não tive mais oportunidade na Série A aquele ano. Pode, não sei também dizer, mas aquilo pode ter travado oportunidades maiores, até de eu ir bem num jogo seguinte e atingir um degrau melhor ou maior naquele ano, conseguir chegar mais alto. Você tinha 29 anos, o Vanderlei é um cara influente, então uma declaração dele te brecou na Série A de 2007. Com certeza me brecou na Série A de 2007. E jogador, maior mala que tu pegou pela frente? Tem o cara que ajuda a arbitragem, mas a maioria tá toda hora em cima, né? Reclamando. Tem alguém que tu destacaria? Você traz assim, ó, tu olhava a escala, já comentava com os colegas. O Felipe, que jogou no Vasco, até porque a gente teve... Grande jogador. Grande jogador. Um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar. Eu também. Mas ele era muito chato dentro de campo. E assim, eu tive um jogo infeliz, né, no Flamengo e Vasco, e que ele deu uma declaração infeliz depois, mas dentro de campo ele era difícil de administrar. Ele, o Juan, que jogou no Flamengo, o D'Alessandro hoje, que ainda atua, são jogadores que assim, exigem muito do árbitro no que diz respeito à gestão do jogo e à gestão do comportamento do jogador. Eles exigem demais a atenção do árbitro. O árbitro não pode descuidar, porque eles são termômetros da partida, entendeu? Esse tipo de jogador com a personalidade mais forte, são jogadores de termômetros, que a gente, quando você consegue brecar ele, você segura a temperatura do jogo embaixo, se você não consegue brecar, a temperatura eleva. Perfeito, são histórias bem interessantes. Agora, isso aqui, ó, atenção, FIFA, isso aqui é o alto escalão da arbitragem. Poucos chegam até ali. Mas muitos já me disseram que se você não for político, você não chega na FIFA. Você foi político? É uma verdade isso? Ou você só foi para a FIFA pela questão técnica, pela capacidade de comandar um jogo? Prétio, eu te diria que a gente faz política em casa quando a gente acorda com a nossa esposa. Pô, ou nossa, não. Parabéns pelo exemplo. Nossa Senhora. A gente acordou, a gente já tem que acordar fazendo política. Política da maneira ruim, se a gente colocar da maneira ruim, política acaba sendo ruim. Porque você fazer uma política ruim, uma política que deprecie um colega, ela vai ser uma política ruim que te levou a algum lugar. Mas se você faz uma política positiva, às vezes pode ser a política de mostrar dentro do meio, eu tenho certeza que eu fiz isso, e fiz bem e sem depreciar ninguém,
era mostrar dentro do meio, para as pessoas que geriam a arbitragem na época, que estavam à frente da gestão da arbitragem na época, que eu tinha o preparo físico adequado, que eu tinha uma formação que me capacitava, além da parte física, falar espanhol, falar inglês, coisas que eu tive o privilégio, né, de poder aprender, que meus pais fizeram um esforço absurdo para me educar e para me dar, e que eu sim fiz a política de mostrar para esses gestores que eu tinha essas valências. O resto eu tenho certeza que foi o campo que me deu, porque eu, depois que entrei para o futebol profissional, não tive uma carreira linear, eu tive uma carreira ascendente, e que me levou a grandes jogos, e esses grandes jogos me habilitaram, porque você não tem como... A política, ela te leva, e essa frase é muito boa, o Carlos Elias me falou isso para a turma talvez na primeira aula que ele deu para mim no curso de arbitragem. Você tem que ter sim uma política, você tem que ter sim um padrinho, você tem que saber fazer isso, mas esse padrinho e essa política vão te levar até a linha lateral do campo. Depois que você entrar nela, se você fizer um jogo ruim, não há política e não há padrinho que te levem ao alto escalão da arbitragem. E ninguém chega na FIFA sem conduzir bons jogos, sem fazer uma carreira regular. É muito difícil você só ser político. E aí eu estou falando de política positiva. Tem política negativa? Tem. Usá-la para chegar à FIFA, teve gente que usou para chegar à FIFA? Acredito que sim. Não posso nem dizer que sim, nem que não. Mas eu tenho certeza absoluta que a que eu usei foi positiva, mas a que eu mais usei foi a minha atuação dentro de campo, sem a menor sombra de dúvida. Beleza. Tem algum erro que você tenha lembrado assim, putz, esse erro me marcou, esse erro me atrasou numa temporada, esse erro me tirou de algumas escalas, esse erro me prejudicou? Pô, o Prédio está perguntando erro, por que não pergunta acerto? Não, porque acerto é uma obrigação, entre aspas, né? O cara não pode errar. A definição é essa. Ele está lá só para acertar. Se ele errar, ele vai ser julgado pelo erro. Infelizmente, a arbitragem é assim. Isso. Então, tem algum erro que tu te arrependes? Pô, o Armando Marques, o falecido Armando Marques, eu tenho que citar. O cara errou a contagem de pênaltis. Contagem de pênaltis. Em Santos e Português, na decisão do Paulista de 73. Houve a divisão dos pênaltis porque ele achou que deu o título para o Santos, achou que já tinha terminado. A Portuguesa ainda tinha chance. Título dividido, Título dividido, em 1973. Eu citei um de 73, falecido, que foi considerado por muitos o maior árbitro da história, considerado por muitos. Mas tem assim algum erro que você depois chegou em casa, viu com calma, nossa senhora, como é que eu fiz isso? Assim, parênteses aqui, né? Grande Armando Marques. Eu ainda peguei o Armando no final da gestão dele e ele sempre, quando citava as cagadas dele, ele citava que a maior cagada dele foi dividir um título em São Paulo por contagem de pênalti, por erro de contagem de pênalti. E assim, o Armando era uma pessoa maravilhosa. Eu não peguei o total do gestor Armando, mas todo árbitro que passou pelo Armando como gestor o cita de maneira muito positiva. Eu tenho, assim, não foi um erro que me atrasou, porque foi no último jogo de uma temporada. Não foi um erro que me tirou escalas, porque também foi no último jogo. E não foi um erro que, ao contrário, assim, depois desse último jogo, eu entrei no quadro da FIFA em 2010, saí em 2011 e voltei em 2012. E por acaso esse erro foi no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2011, no Flamengo e Vasco. E em 2012 eu voltei para a FIFA. Mas eu tinha feito um Campeonato Brasileiro muito bom. Mas eu tenho nesse jogo a lembrança de ter perdido um pênalti por um puxão de camisa, que até hoje eu não sei de onde, eu só vi depois. Só fui saber desse puxão 15 minutos depois do término do jogo no vestiário, que me mostraram o vídeo. Eu falei, nossa, como eu perdi um lance desse. E aí é uma questão de posicionamento, de você estar tapado, de você não conseguir ver, de nenhum dos assistentes também poderem te ajudar. A gente não tinha rádio na época, foi o último brasileiro
sem o rádio, depois o rádio entrou no ano seguinte. E lembrando que os clássicos fechavam o campeonato. Nessa época os clássicos fechavam o que campeonato. eu sempre achei muito bom. Para os árbitros era terrível, porque a última rodada... E o Vasco tinha chance em 2011 contra o Corinthians. Tinha chance, se ganhasse e tinha chance ganhando do Flamengo, e o Corinthians tinha que perder para o Palmeiras. E aí não aconteceu. O Corinthians empata com o Palmeiras, mesmo que o Vasco ganhasse, não levaria o campeonato, mas o Eurico, na sua campanha presidencial, fez questão de colocar na minha conta, porque no Vasco e Flamengo do primeiro turno, quem apitou? Eu. E também perdi um lance que foi um lance que os vascaínos reclamaram. Então, eles quiseram fazer essa conta de que eu tinha tirado 4 pontos dele, que seriam pontos do campeoato. Porque aí é torcedor fazendo conta, né? Não, e o Eurico nesse ponto é mestre. Falecido Eurico. Que Deus o tenha. Assim, o torcedor nesse ponto não deixa passar, e até hoje eu sofro com essa conta, né? Mas assim, eles esquecem que empataram com o Corinthians, que era jogo de 6 pontos em casa. Empataram com o Atlético Goianiense, que foi rebaixado em casa. Perderam para o América Mineiro fora de casa, que também foi rebaixado. Então, coisas que eles não somam, eles só somam para poder responsabilizar alguém e tirar das costas do dirigente ou da responsabilidade deles o que é da responsabilidade deles. Mais 2 questões nessa entrevista de peito aberto com o Péricles Bassols Cortez, né? E você vai mandando seu comentário, vai interagindo conosco no canal Pretzel UFC aqui no YouTube. A gente tem a honra de receber o Péricles Bassols Cortez como nosso primeiro entrevistado. 2 perguntas para você. Primeiro, questão do VAR, o árbitro de vídeo, né? Porque a tecnologia ela já existe há muito tempo em alguns esportes, mas ela chegou para ficar, eu acredito, no futebol. Você sempre foi a favor e acha que isso facilitou a vida dos árbitros ou não? Sempre fui a favor, sempre fui um incentivador do mestre Serapião, Manuel Serapião, que vem pensando a ferramenta há muito tempo, né? Ele está à frente do pensamento da ferramenta há muito tempo. Baiano, né? Baiano. Foi FIFA também, FIFA no futebol, FIFA no futsal, mundialista de futsal. E o Manuel Serapião, eu sempre tive brainstorms assim com ele a respeito do VAR, porque o VAR, eu sou um aficionado por esporte. E assisto rugby, futebol americano, todos os esportes que já tinham intervenção da tecnologia, e eu sempre que podia dava opiniões. Até hoje, e durante as opiniões que eu podia dar para ele, a gente discordava de algumas coisas. Sigo discordando de algumas, por exemplo, que estão no VAR, mas eu assim, sou um entusiasta do VAR, veio para ficar, sempre fui a favor e não vejo mais como o futebol viver sem, porque é ali que a gente vai legitimar jogos que outrora, né, não foram legitimados e que tiveram problemas o meu lance mesmo, que a gente acabou de falar, de 2011, eu teria marcado pênalti com certeza, e teria sido um erro que teria sido corrigido. Então, como é que eu posso ficar contra a possibilidade de corrigir um erro? Né? Ninguém pode ficar, o esporte agradece. E para a gente fechar, você está agora do nosso lado da imprensa, né? Isso. Eu sempre tive assim, para mim teria que ser uma regra, a entrevista coletiva do árbitro pós-jogo. Se o treinador está lá à disposição, ele pode falar a respeito do que foi o jogo, se os jogadores estão lá, se nós estamos debatendo a todo momento tudo o que aconteceu. Hoje, com rede social, com a velocidade da internet, você tem tudo em tempo real. Então você está vendo, e parece que o árbitro ele sempre ficou assim como uma eminência parda, sabe? Esse cara não pode ser questionado, mesmo que ele tenha errado ou até acertado, né? Por quê? Se só houver acerto, a entrevista coletiva depois do jogo não vai ter ninguém, vai ter ali 2 pessoas talvez para tirar uma outra dúvida. Perfeito. Se houver erro, aí o árbitro deveria se apresentar, né? Deveria mostrar a cara, como a gente costuma dizer. Então, eu sempre fui a favor. Você está do nosso lado aqui agora, lado da imprensa. Termina o jogo, dá aquela respirada, tudo. Vamos supor assim, 1 hora depois o árbitro vai estar à disposição por 15 minutos. E ali ele vai poder ser questionado. Uma entrevista coletiva, põe ali uma cadeira, um pupitre ali, ele senta ali e esclarece. O que você acha disso? Pois, excelente pergunta, Pretzel, porque eu sempre fui a favor disso. É mesmo? Eu sempre quis que isso acontecesse. Há 10 anos atrás eu dei a ideia para o Sérgio Correia de fazer... Porque, assim, algumas vezes a gente vai ter árbitros que não vão estar preparados para lidar com
luz, câmera, ação, essa coisa toda. O cara vai engasgar ou não vai saber falar, ou às vezes ele até tem limitação na maneira de se expressar, e a gente pode entender isso, né? Então, eu dei a ideia dele criar, à época, relações públicas. Um árbitro que tomasse a palavra pelo... Tipo um porta-voz. Um porta-voz, exatamente isso. Um porta-voz tomasse a palavra pelos árbitros da rodada, e não precisa ser depois do jogo, poderia até ser depois do jogo, dependendo... Vamos escolher o principal jogo da rodada para colocar, ou o último jogo da rodada, para colocar esse porta-voz, porque ao final... se esse jogo tiver problemas, ele vai tratar dos problemas, e ele vai tratar também, mas não só dos problemas, vamos falar dos acertos também, claro. E vamos tratar dos problemas de jogos anteriores daquela rodada. E aí você não vai extinguir, mas você vai pelo menos tratar das dúvidas das pessoas e colocar para eles questões técnicas, para a imprensa e para o público que está em casa, questões técnicas do porquê de um erro, ou do porquê da decisão, como está a orientação da FIFA para o bola na mão e o mão na bola, como está a orientação da FIFA para a chamada do VAR, mas por que o árbitro não chamou? O lance do Miranda na Copa do Mundo. Eu mesmo, durante o jogo, fiquei, assim, inconsolável com a não chamada do VAR. Para depois, só depois, em contato com os árbitros que estavam lá no Mundial, brasileiros e alguns outros, entender que o sarrafo o sarrafo é o quê? É o nível de intervenção. Estava alto. Porque se naquele empurrão do Miranda o árbitro diz para o VAR, olha, eu vi uma mão encostando no jogador de amarelo, no jogador brasileiro, mas para mim não foi suficiente, e o VAR está vendo aquilo também em campo, no vídeo, e decide que, ok, aquilo é algo possível de ser interpretado, não vai chamar. Eu discordo, acho que era um lance para chamar, mas... eu posso escutar isso numa entrevista coletiva ao final de uma rodada e entender melhor tudo o que se passa. Porque senão, eu já tinha antes, nessa linha da eminência parda, eu já tinha antes uma que eu chamava de caixa preta. Né, que só as pessoas do meio estavam com acesso àquela informação. Agora eu criei uma caixa preta para colocar a caixa preta, que é o VAR. Então eu preciso entender onde está a minha linha de intervenção. Eu preciso, como imprensa, como público que consumo aquele produto, onde está a linha de intervenção dessa ferramenta. Eu vou intervir em lances, qualquer lance de interpretação, ou eu vou obedecer a máxima da ferramenta, que é máximo benefício, mínima interferência? Se eu vou obedecer isso, eu só posso entrar em lances altos, claros e óbvios, erros claros e óbvios. Não vou entrar em lance baixo, porque senão eu tiro do árbitro a possibilidade de interpretar. Eu posso não gostar disso, eu posso não querer gostar dessa informação ou dessa orientação da FIFA, mas eu passo a entender, pelo menos, que é dessa maneira. E me satisfaço, ou não me satisfaço, mas tenho acesso à informação e tenho uma pessoa me explicando ali. Então, acho muito boa, e sempre fui a favor disso. Há 10 anos atrás eu dei essa ideia para o Sérgio Corrêa. Ele gostou também, mas ele via várias limitações. Até para pagar um profissional desse, que a gente sabe que, claro, exatamente. Mas isso. Poderia ser um ex-árbitro, poderia ser um árbitro que já está ali, que pode se... À época, inclusive, eu indiquei que fosse o recém-aposentado, que inclusive atuou comigo, assistente mundialista Aristeu Leonardo Tavares, que hoje... Foi um mundial com Simon, um mundial de 2006, e ele era já Relações Públicas da Polícia Militar à época, foi presidente da Comissão de Arbitragem logo em seguida, depois ele tinha todos os pré-requisitos para exercer a função, e acho que em breve nós teremos Relações Públicas para fazer isso que você está falando. E acho que os áudios dos árbitros também precisam ser divulgados. Aí fica a questão da caixa preta. Isso é outro ponto sensacional que eu também sou a favor. O rugby já tem o áudio aberto. Eu acho que mais do que divulgado, o áudio do árbitro e do VAR tem que ser aberto na transmissão. Mais transparente impossível. Porque, e isso vai mudar o jogo, isso mudaria o jogo em dois aspectos, parece. Isso mudaria o relacionamento do árbitro
com o jogador e o relacionamento do jogador com o árbitro, que sabe que qualquer desafio dele para com a autoridade do árbitro vai ser gravado. E aí ele vai mudar o relacionamento dele com o árbitro. Nós vamos ter um jogo... Se você assiste um jogo de rugby hoje, você tem brutamontes de 2 metros de altura que chegam para falar com o árbitro num nível de educação que já é tradicional do esporte, né? O rugby é assim desde que nasceu ali junto com o futebol lá pelos 1860, 1850 e pouco, já é assim desde lá. O futebol é que desvirtuou, o futebol é que se transformou de um esporte de cavalheiros para um esporte de brutos. Eu não sei onde foi que a gente tomou esse caminho. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. E assim, acho que o áudio deveria ser e seria uma ferramenta excelente para o esporte se fosse aberto na transmissão. Que papo maravilhoso, hein, cara? Abrindo as nossas entrevistas no canal Pretzel UFC no YouTube. Uma honra muito grande. Para fechar, te agradecendo muito. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Você está voando na né? didática também. Parabéns pela maneira como você está exercendo teus comentários. É evidente que você vai crescer ainda mais, que é algo novo para você. Agora, com a ajuda de vocês. Imagina. Agora, o que você pode dizer para quem está nos assistindo como uma última mensagem? Você é um humano. Você se abriu aqui. O árbitro, o ex-árbitro são humanos iguais a nós. Então, de uma maneira humanizada, dá para dizer assim. O que você deixaria de último recado para o nosso espectador, para o nosso internauta, para quem interage conosco no nosso canal? A mensagem que eu sempre gostei de deixar para os meus amigos, ou para quem questionava alguma coisa de arbitragem no meu relacionamento, né? Primeiro, eu falava, olha, não vira amigo de árbitro, que isso é ruim para exercer a sua função de torcedor. Mas alguns insistiam e viravam amigos de árbitro e passavam a sentir o que a gente sentia. É difícil dizer ou pedir para um torcedor, para quem está em casa, tentar sentir o que a gente sente, porque só a gente e eles estão sentindo o sentimento do torcedor, que é o sentimento que leva ele a desviar a percepção dele para a percepção só do clube dele. Então, o que eu peço, o que eu estou tentando fazer na Turner agora, e que eu acho que a gente vai fazer com muito sucesso junto, é trazer um pouco do viés técnico da arbitragem para dentro de casa, para você dentro de casa escutar que um árbitro ele não errou só porque ele foi incompetente tecnicamente naquele momento, porque às vezes ele foi competente tecnicamente, mas ele não teve capacidade de observar. Esses erros com o VAR vão diminuir, mas a gente já pôde perceber pelas primeiras rodadas que eles não vão acabar. Porque tem a questão do nível da interpretação, de onde está o sarrafo, a chamada do VAR. Você vai discordar de uma, eu vou discordar de outra, a gente vai concordar com uma e com outra não. Então, tentar entender tecnicamente. Eu vou tentar ajudar vocês nisso e assim, estejam abertos para entender como é a arbitragem profissional e a arbitragem mais tecnicamente do que só com a paixão. Porque se for só com a paixão, eu deixo vocês só com a paixão, acho que deve, que é válido, que é legítimo, mas se vocês quiserem realmente falar de arbitragem e falar com coerência, abram o coração para um viés mais técnico que a gente vai estar aqui para ajudar. Perfeito. Péricles Bassols Pegado Cortez, sempre conosco nas transmissões da Turner e conosco aqui no canal Pretzel FC. Mande seu comentário, o que você achou da entrevista, curta também e siga conosco recebendo os nossos conteúdos. Grande abraço, hein? Até a próxima.